Agora nós vamos começar a falar de uma nova vida para mim, uma nova etapa da minha vida, que vai ser regida por Júpiter. Gosto de chamar o Júpiter do Brasil, porque representa a minha vinda. Em dezembro de 76, eu venho para o Brasil por um avião da South African Airways. Não havia aeroporto em São Paulo, então a gente voou direto de Joanesburgo para o Rio de Janeiro. E eu me lembro até hoje do sentimento que tive ao pousar no Rio de Janeiro. O alívio que eu senti é como se tivesse escrito, não é? E tá, no meu mapa está escrito, porque Júpiter representa um salto de qualidade na nossa vida. Então, o Júpiter já representa um senhor social no nosso mapa. Então, onde você tiver o Júpiter, você procura lá, é ali que você se insere positivamente para onde você vai na vida adulta. Então, Júpiter, quando eu nasci, estava no grau 5 de Virgem. Virgem é o signo do Brasil, não é? Então, eu saio, não é? Meu Sol saiu com 19 anos, no fundo acabou sendo 20 anos, saiu de Leão, entrou em Virgem. Então, aquele da África do Sul, o garoto da África do Sul, das minas do ouro e diamante, vem para o Brasil. Então começa essa etapa jupiteriana e logo a seguir esse meu Sol progredido vai encontrar Júpiter, não é? Que vai coincidir exatamente com o período em que eu começo a estudar a sério, não é? A promessa que eu tinha feito a mim mesmo. Eu me lembro que em 1979, quando eu comecei a estudar a sério, faz 45 anos, eu perguntei para mim mesmo, uma vez aqui, o que é que eu sabia e o que é que eu ignorava, e a resposta que eu dei a mim mesmo é que eu era bem ignorante, e a imagem que apareceu para mim foi do Oceano Pacífico nas trevas, e tinha lá um Havaizinho iluminado, quer dizer, não sabia nada. Mas eu prometi a mim mesmo, bem saturnino isso, né, que se eu estudasse a sério durante 50 anos, eu iria diminuir consideravelmente esta ignorância da qual eu estava tomado. Não que eu não tenha tido uma educação boa na África do Sul, tive, e até vou acrescentar que fez mais sentido para mim na África do Sul as aulas de ciência. Eu me obriguei, né, a fazer exatas, não tinha nada a ver com exatas, tinha a ver com humanas, e era muito bom em inglês, e era muito bom história, geografia, que eram as minhas matérias favoritas na África do Sul, mas eu me obriguei na África do Sul a fazer exatas, e eu vou confessar que foram nas aulas de física, química e biologia que eu me tornei um homem profundamente espiritualizado, porque eu fiquei espantado com o poder extraordinário da ciência. Acabei fazendo, inclusive, doutorado em filosofia da ciência. Fascinante, não é? Fascinante. Mas a gente já está aqui no Brasil. Fui me despedir do meu professor de física, química e biologia lá na África do Sul. Falei, Sir, I'm going to Brazil, don't forget me, não me esqueça. E ele falou, nem em 1000 anos, porque eu lhe fazia perguntas. Eu participava da aula e lhe fazia perguntas inteligentes, né? Lá Sócrates. Júpiter é um senhor que quer a sabedoria, né? Meu Júpiter, quando eu nasci, junto com Plutão e junto com Mercúrio. Então, não sai dessa condição sempre de angústia, de busca, de mineração, não é? E esse Júpiter em Virgem, que sinaliza que eu viria para o Brasil. Esse Júpiter está exilado no meu mapa. Antigamente ele regia não só Sagitário, mas regia Peixes também, até a descoberta de Netuno. Então, um Júpiter exilado, quer dizer, então eu vim para o exílio, né? O que eu queria ter feito era arquitetura. Eu amava o Japão já quando era adolescente, participava de arte, fazia artes marciais, queria pegar minha faixa preta de karatê, queria estudar depois a arquitetura de Nara. Já fui a Nara para visitar e confirmar no Japão. Então eu queria ser um arquiteto em Moçambique, não queria ser fazendeiro como meu pai era. Queria ser arquiteto de dia, à noite queria abrir uma academia de karatê e dar aula de karatê à noite. Então todos nós temos os nossos sonhos egóicos. Isso não aconteceu nada, acabou tudo, foi uma ruptura gigantesca. Cheguei aqui e então fui dar aula de inglês de manhã à tarde e à noite, das 10 da manhã às 10 da noite,
mandaram para São Bernardo do Campo. Imagina como é que foi bonito para mim, em 1979, 1980. Não deixa de ser irônico. E aí comecei então essa epopeia, comecei a minha jornada espiritual, e esse Júpiter vai sinalizar exatamente esta sofreguidão, este desejo insano de estudar e de procurar entender as coisas em profundidade, altitude e largura, porque o Júpiter, repito, está do lado de Plutão e de Mercúrio. Então o Mercúrio, o mensageiro dos deuses, tentando dar conta dessa coisa tanto do alto como embaixo, e céu e inferno. O que interessa aqui é que com essa pergunta que eu fiz, eu falei, bom, como é que eu vou dar conta de eliminar a ignorância do qual eu estava possuído, que era o que eu imaginava. E então, no primeiro salário que eu ganho como professor de inglês, em agosto de 1979, fiz 2 aquisições. A primeira foi uma Brasília azul. E eu gostava da Brasília porque eu nunca me sentia sozinho, porque o motor estava dentro do carro. E morava em São Bernardo na época, e morava em Moema, e nessa época era romântica, então dava para ir em meia hora de São Bernardo pela Anchieta, os Três Tombos e tal, ia para casa em Moema. E na época que Moema tinha só 2 prédios. E a segunda aquisição depois da Brasília, do carro, foi chamar o vendedor de enciclopédias, que ele ficou pasmo, porque nunca tinha acontecido, a turma fugia do vendedor de enciclopédias, e eu liguei para ele, lá para a agência, e mandei na minha casa para mostrar a Britânica, a enciclopédia britânica em inglês. Eu sempre tinha sido fascinado por enciclopédia, mas o meu pai tinha em francês, não tinha francês suficiente para dar conta disso aos 12 anos. Então, finalmente comprei a Britânica, tá? Depois vai ter uma foto na minha biblioteca da Britânica, e o cara me falou, você não quer além da Britânica, que são 24 volumes, você não, ou coisa assim, você não tem vontade de comprar também os The Great Books of the Western World, que são 54 volumes sobre as principais obras para uma educação verdadeiramente livre? Você não tem vontade de comprar? Compro também. Então dividi aquilo, o carro em 24 meses, dividi a enciclopédia e os The Great Books 24 meses também, lá, o salário todo indo lá para o carro, para a gasolina e para a enciclopédia britânica. E então essa voracidade fez com que a Britânica tem 9 volumes de uma enciclopédia normal. Então, além de ter lido a Britânica, o volume normal aí de 9 volumes, tentar ver o que tinha de interessante no mundo, quem são esses caras todos que apareceram aí na história. Tinha uma macropédia, que eram 18 volumes, além dos 9, e ali tinha só os principais personagens da história universal, e de maneira mais alentada. Então pus-me a estudar a tal da enciclopédia, e aos poucos, então, esses 54 volumes dos The Great Books of the Western World, e com essa voracidade ali das 10 da noite, fazia uma sopinha e punha-me a estudar das 10 da noite às 4 da manhã. Com 23 anos eu tinha energia suficiente para dormir só 5 horas, dormia das 4 da manhã às 9 da manhã, acordava, tomava banho, comia alguma coisa e ia dar aula 12 horas, né? Então, eu lembro com muita saudade deste período, não é? Que é um período em que comprava tudo que saía nas bancas de jornal, da editora Abril. Tem uma gratidão infinita pela editora Abril, aquelas coleções todas, os pensadores. Eu ia na banca e falava, eu posso comprar à vontade, não vou ser preso. Então, de ler aquelas coleções todas de música, de pintura. Então, na minha casa hoje eu tenho 4.200 livros de todas as áreas do conhecimento, para tentar exatamente cumprir essa promessa que eu fiz a mim mesmo lá aos 23 aninhos. Depois vai ter mais histórias a partir dessa data a seguir, mas aqui eu continuo. Hoje o Papai Noel é o cara da Amazon, que aparece aqui toda semana me trazendo um livro. Então, esse Júpiter me levou bastante longe, porque eu não tinha tempo de fazer faculdade, só consegui fazer faculdade de graduação aos 46 anos, em 2002, aí fiz a graduação, aí aproveitei para fazer o mestrado na PUC,
em filosofia estética, ligada à arte, porque eu sou um amante da arte e do belo, como eu já falei em Vênus. E depois fui fazer o doutorado em filosofia da ciência, porque eu sou absolutamente apaixonado pelas ciências em geral. Então esse senhor continua me carregando, é um cavalo que continua me carregando, quer dizer, e eu acho que vou para o velório agarrado o último livro da Amazon que eles vão entregar aqui. O cara já me conhece, né? E aí, Sr. Luiz, eu falei, não, quero um dia quero ter uma fundação, vocês vão me ajudar a ter uma fundação para dar bolsa de estudos para todas as crianças que queiram estudar, tenham fome de conhecimento e não têm dinheiro, foi o que aconteceu comigo a vida inteira, e deixar essa biblioteca para aqueles que amam estudar, querem estudar, porque seria injusto fazer uma fogueira e queimar os livros todos, né? Então é isso, esse é Júpiter do Brasil, o Júpiter do Brasil, o Apolo encontra Júpiter, começou lá em 1973, com os meus 79, com 23 anos, e continua acontecendo nos últimos 45 anos. Então acho que a coisa mais intrigante na minha vida, assim, nunca imaginei isso para mim. Aliás, nunca imaginei nada disso para a minha vida. Mas isso é certamente um apetite que eu trago e uma voracidade inacreditável. E não é só ler e estudar, mas também relacionar essas coisas todas, que depois eu vou contar para vocês o que aconteceu depois, quando eu estiver falando, não de Saturno, que eu vou falar a seguir, mas depois de Urano, eu vou contar para vocês o que eu fiz com este conhecimento lá em 1983, 84, 85 e dali em diante. Tá bom, gente? Então, assim, muito what's your name, what's your name, what's your name, what's your name, muitas aulas de inglês. Eu acredito numa das teses minhas, porque eu venho da vida com muitas teses, uma delas é de que só aprende quem ensina. Então, como eu ensinei muito inglês, né, fui depois dar aula de inglês na Alumni, a melhor escola de inglês do Brasil, já tinha dado na cultura inglesa, então de tanto dar aula de inglês, sei muito bem inglês. Quando viajo até brinco com os estrangeiros de língua inglesa, pergunto se eles falam inglês mesmo. E então é isso. Muito obrigado por escutar. My darling.